trabalho começou em meados dos anos 2000, faz tempo. Na época, era um consórcio financiado pela União Europeia e que faziam parte 4 organizações não governamentais na região. O Amazon, onde eu trabalhava, a Fase Gurupá, o CIFOR e o IEB. E era um projeto direcionado para conservação e desenvolvimento, que trabalhava em 4 áreas, que era Gurupá, não, três municípios, Gurupá, Porto de Mós e Marabá, em 3 componentes, que era mercados, segurança fundiária e ecologia e manejo. Então, eu trabalhava pelo Amazon, no componente de ecologia e manejo, e depois esse trabalho se desdobrou na minha pesquisa de mestrado. Então, eu vou estar apresentando o projeto, que ele é, né, em parte, quando eu era trabalhava só no consórcio, financiado pela União Europeia, e depois pelo mestrado, mas eu vou apresentar como uma história só, uma narrativa só. Vamos lá. Deixa eu ver se não está passando aqui, Bruno. Foi. Então, os objetivos iniciais do componente de ecologia e manejo do projeto que eu estava trabalhando eram acessar níveis sustentáveis de colheita das espécies florestais, importantes para os meios de vida locais, e construir coletivamente diretrizes de manejo florestal sustentável. E a gente tinha como estratégia a condução da pesquisa participativa e incorporação do conhecimento local. Então, só para definir brevemente alguns conceitos, o conhecimento ecológico tradicional, algumas das definições são corpo cumulativo de conhecimento, prática e crença, evoluindo por processos adaptativos e passado através de gerações por transmissão cultural, também como conhecimento dos recursos e da dinâmica do ecossistema e das práticas de manejo associadas, existente entre pessoas das comunidades que diariamente, por longos períodos de tempo, interagem com os ecossistemas, e sistemas de conhecimento local também foi definido como conhecimento, crenças, tradições, práticas, instituições e visões de mundo desenvolvidas e sustentada por comunidades indígenas e locais. Então, falando um pouco do contexto regional, que se dá no Delta Amazônico, né, ou Estuário Amazônico, é uma região muito fascinante, muito rica culturalmente e em termos de ecossistemas aquáticos, florestais. É uma região onde os mares encontram com as florestas. O município de Gurupá, onde o trabalho foi conduzido, é esse, mais ou menos nesse pontinho aqui, onde fica a comunidade. E falando um pouquinho da história, né? É uma região que os processos de colonização começaram em 1500, um navegador espanhol que entrou no Rio, ele batizou primeiro o Rio Amazonas de Santa Maria do Mar Doce, porque são no Rio de dimensões marítimas. É uma região caracterizada por um mosaico de ilhas fluviais, por uma rede de rios, furos, igarapés, afluentes. Muitos ciclos de exploração transformaram gradualmente sociedades pré-coloniais. Então, falando um pouquinho aqui de história, até tem umas escolas aqui, a miscigenação forçada de muitas etnias indígenas pelos colonizadores europeus e jesuítas culminou na etnogênese da população tapuio, que mais tarde serviu de componente indígena para a população cabocla. Atualmente, as populações caboclas que vivem nas várzeas amazônicas representam a maior população não indígena da Amazônia brasileira. A economia atualmente é baseada no açaí, principalmente, na madeira, na pesca, no palmito e em agricultura de subsistência. E é uma região que tem sistemas organizacionais complexos e bem estabelecidos,
muitos sindicatos por município, associações, cooperativas, grupo de mulheres. Na região tem um grupo de mulheres que eu tive orgulho de trabalhar antes mesmo desse trabalho, né? O grupo de mulheres que trabalhava com andiroba, com artesanato. E tem um processo também de luta por direitos e de luta pelo território. Então, a partir dos anos 80, o sindicato começou a lutar contra madeireiras que tentavam expulsar as comunidades locais. E no início dos anos 2000, nessa região onde eu apresento o trabalho, foi homologada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Itatupambaquiá, que é essa reserva que está delimitada aqui no mapa. É uma reserva de 64 mil hectares, e a comunidade São João do Jaburu, onde foi feito esse trabalho, está mais ou menos nessa área aqui, que na época tinha umas 50 famílias, hoje em dia deve ter um pouco mais, eu acredito, e tem em torno de 14 mil hectares. O nome da comunidade é São João do Jaburu. Vamos passar no slide. Então, eu vou apresentar cada uma dessas etapas da pesquisa, mas assim, o mapa geral seria esse: a comunidade identifica as espécies cruciais que nós vamos trabalhar, então é a comunidade que escolhe. A gente conduz oficinas de mapeamento participativo sobre essas espécies, sobre os padrões de uso. Nós fazemos conjuntamente inventários florestais e estudos ecológicos, e depois a gente desenvolve com eles uma estratégia para apresentar e discutir os resultados com a comunidade. Então, a escolha das espécies, isso deve ter sido no final de 2005, a comunidade, numa reunião, isso é um quadro na reunião, foi falando todas as espécies que eram úteis para os meios de vida locais, tanto para subsistência, uso cultural e econômico. Então, é um total de 94 espécies, e que são arbóreas, palmeira, herbáceas, cipós e tal. E aí a gente pediu para votar nas mais importantes, porque a gente não teria como fazer um estudo ecológico de 94 espécies. Então, chegaram a 31 espécies, depois de algumas discussões, e que eram árvores, palmeiras e cipós, mas quando a gente começou os inventários, a gente viu que não ia ser viável a gente fazer os cipós. Então, ficaram as árvores e palmeiras, 7 palmeiras, 21 espécies arbóreas, e a comunidade escolheu para fazer estudos ecológicos mais detalhados, aprofundados, andiroba, porque tem um valor tanto madeireiro e um valor não madeireiro muito importante para a comunidade, culturalmente. O grupo de mulheres se articulou para fazer uma associação, para resgatar o conhecimento, de tirar o óleo de andiroba, de buscar mercados e tudo mais. Então, a gente desenvolveu um método com eles para estudar a produção da andiroba, que eu vou explicar. A gente começa, então, com o mapeamento participativo, que é uma ferramenta muito interessante de alinhar, de encontro do conhecimento científico com o tradicional. A gente usa imagens de satélite, né, atuais da comunidade. Então, no caso, a gente usou um recorte aqui, né? A gente usou a escala, se não me engano, acho que era 1 para 25 mil, e eles, quando começam a entender, né, a lógica do mapa, eles se localizam geograficamente, espacialmente, assim, com uma precisão impressionante, e conseguem identificar pelas diferentes texturas e cores da imagem quais são aquelas coberturas do solo, por que é um verde mais claro, por que é um verde mais escuro, por que é um verde um pouco mais com marrom. E aí eles foram delimitando os diferentes ecossistemas, as diferentes espécies, as diferentes ocorrências, densidades das espécies. E a gente usou primeiro, nas primeiras oficinas de mapeamento participativo, que é essa foto de cima, a gente usou um papel manteiga, e eles coloriram com
lápis de cor de muitas cores e canetinhas, os elementos no mapa. E numa segunda fase, no mapeamento participativo, a gente usou um papel contact, que é tipo papel vidro, uma folha transparente e umas canetinhas próprias para escrever. Eu vou apresentar um pouco do resultado desses mapas. Então, aqui algumas fotos do processo. E aqui é o mapa feito antes de ser digitalizado sobre os tipos de floresta, né, os diferentes ecossistemas. Então, numa área, para a gente ver, né, a complexidade, né, ambiental, ecossistêmica da região, em uma área de 14 mil hectares, são 4 tipos de floresta, e o que determina esse tipo de floresta é o tipo de inundação, né, das florestas de várzea, se é inundado diariamente, ou alguns meses por ano, ou algumas áreas tipo Igapó, que tem uma característica um pouco mais de pântano, com uma densidade de espécies menor, a terra preta, que é mais longe aqui da cabeceira do rio, mais alta, alaga mais com a água da chuva, que tem, né, árvores maiores, uma biodiversidade maior, o baixio, que é mais lama, enfim, é muito complexo para eu explicar aqui, mas essa foi a primeira camada de mapa, que era dos tipos de floresta, e que orientou a forma que a gente ia conduzir o estudo ecológico das espécies. Aqui, o seu João Gama está vendo, aqui eu estou muito feliz de ver o seu João Gama vendo aqui essa apresentação. Ele foi uma das pessoas que fez esse mapa, e esse mapa, ele é aqui o rio, ó, essa parte que não está desenhada, cada cor é uma espécie de árvore, e o quão mais densa essa espécie de árvore está, maior é a densidade dessa espécie na floresta, né? Eu vou mostrar como ficou. Aqui um exemplo, na outra técnica do papel vidro, do mapeamento do açaí. Então, aqui tem 3 tipos de códigos, né, para cada polígono que eles fazem. Cada polígono era de acordo com uma propriedade, todos os proprietários estavam lá. Então, aqui o número, eu tenho que lembrar, aqui é o tipo de extração, né? Se é só palmito ou se é fruto, ou se é palmito e fruto, se é manejo tradicional ou manejo técnico, que foi algum programa de extensão que ensinou, então aqui é manejo tradicional, e aqui acho que a densidade, 1, 2 ou 3, né? Se tem alta densidade, médio, baixa da espécie. Aqui, depois, esses mapas foram digitalizados no Laboratório de Geoprocessamento do Amazon e voltaram para ser corrigidos por eles, né, para aumentar a acurácia das informações. Então, como resultado, a gente obteve 33 mapas temáticos sobre os recursos florestais e uso da terra, né, que envolvem tipos de floresta, padrões de distribuição, densidade e uso de espécies localmente importantes, intensidade de exploração. Vocês estão me ouvindo bem? O volume está legal? Então, aqui para mostrar como ficou, aqui um mapa de tipos, à esquerda, o mapa de tipos de floresta digitalizado, que eu mostrei para vocês antes de ser digitalizado, e aqui o tipo de floresta com a intensidade de exploração. Então, onde está riscadinho são áreas mais fortemente exploradas, em marrom para madeira e em roxinho, rosinha para palmito. Vamos lá, aqui mais mapa. Aqui são exemplos, tá? A gente tem 33, eu vou mostrar só alguns. Aqui é a densidade de distribuição geográfica do palmolato, então densidades mais altas estão em tonalidades mais escuras, e média e baixa em tonalidade mais clara. A densidade de distribuição geográfica do jacareúba, que então, são 2 espécies madeireiras de valor econômico, também densidades mais altas, aqui está a legenda, está pequenininho, mas enfim, temos esses mapas disponibilizados para quem tiver interesse. Aqui a mesma lógica para 2 espécies de palmeira, né, importantes para a região, o buriti e o murumuru, onde tem, então dá para ver que tem, né, bastante disponibilidade desses recursos na região, na
comunidade. E aqui um mapa mais complexo, que foi feito para algumas espécies de maior valor econômico e cultural. Então, aqui no caso da virola, né, que é uma espécie também de duplo uso, madeireiro e não madeireiro, né? A virola é chamada também de ucuba, e algumas pessoas talvez conhecem linha da Natura, que tem ucu, né, hidratante, sabonete de ucuba. Então, aqui a densidade, naquela lógica que eu já expliquei, né? Mais escuro onde tem maior densidade. Aqui é o tipo de manejo, né? Então, manejo, alguns casos tem manejo autorizado pelo IBAMA, que é um sacrifício, um longo trabalho deles conseguirem os planos de manejo aprovados. Manejo tradicional, e onde não tem manejo, é tirado de forma menos planejada. E, por último, a grossura, né, no vocabulário local, que é se é de tamanho comercial ou não. Então, se é de primeira, de segunda ou de terceira. Então, onde está verde significa que tem de primeira, que são as árvores maiores, de segunda e de terceira, e onde está essa outra corzinha roxa, que tem só a partir de segunda, porque já foi mais explorado. Aqui é um mapa que eu não vou passar pelos detalhes, porque a gente tem que seguir, sobre atividades de caça e pesca. Então, locais de caça, tipos de técnicas de pesca e tudo mais. Aqui eles quiseram fazer também um mapa do histórico de exploração, então eles queriam fazer do que tem, do que tinha, basicamente, né? Tá, então passando a fase dos mapas, a gente começou a etapa do inventário florestal participativo e dos estudos ecológicos. Então, a gente fez oficinas para desenhar os métodos básicos da pesquisa, então isso começa no mapeamento participativo, que você vai ficando claro ao longo da explicação, e também definir como que a comunidade ia participar da coleta de dados, né? Então, a gente não queria, porque normalmente estudos botânicos, ecológicos, acontecem com cientistas vindo de fora e contratando alguém que conhece lá o mato para poder levar a pessoa e para poder fazer também uma identificação prévia. E a gente não queria esse tipo de relação, a gente queria que eles fossem pesquisadores junto com a gente. Então, a gente, num primeiro momento, seguiu a orientação da FASE Gurupá, que é uma organização que trabalha com os movimentos sociais, que tem um trabalho muito bonito na região, também nessa comunidade, que era recrutar voluntários que a gente daria uma ajuda de custo. Começou com cesta básica, mas depois ficou logisticamente difícil a cesta básica, e a gente começou a compensar, né, um valor proporcional com uma ajuda de custo. E eles estariam trabalhando com a gente, mas também atuando como multiplicadores da pesquisa na comunidade, né, como pessoas, seriam agentes que estivessem mais intimamente ligados com o processo de pesquisa. Quando vai passar os slides, às vezes dão. Pronto. Então, a comunidade escolheu inicialmente 8 monitores, na verdade, eles que se levantaram a mão. Quem queria, levantou a mão. Então, no começo foram 8, depois foi aumentando, eu vou contar isso mais para o final. Como eu contei, nenhum pagamento oficial, formal no início. Tá, já falei sobre isso. Então, a amostragem, não vou passar muito tempo falando sobre isso, mas aqui o mapeamento participativo serviu para melhorar a pesquisa, para guiar a pesquisa. Então, a gente instalou 24 parcelas de 1 hectare cada, né, de 500 metros por 20. A gente fazia um pique e marcava de 25 em 25 metros e media todas as árvores, 10 metros para um lado, 10 metros para o outro, anotava as coordenadas geográficas de cada árvore que a gente media, o DAP, entre aquelas 27 espécies, né? E media o diâmetro, a altura do peito, né, a circunferência da árvore, a altura estimada e características ecológicas que a gente mede normalmente, né, quantidade de luz que ela recebe, altura no dossel, formato da copa, se está com frutas, proporção de frutos que tem na copa, e assim por diante. Então, a gente estratificou
por tipo de floresta e por nível de exploração. Então, ficou 6 por tipo de floresta, em cada uma 3 parcelas em ambientes mais explorados e 3 em menos explorados. 28 espécies. Então, vamos lá. O que mais? Para o estudo da andiroba, a gente fez uma amostra também, que foi desenvolvida com eles, né, e por eles. A gente precisava quantificar a produção de frutos para saber quanto que era sustentável, quanto que cada árvore, em média, e que a população produzia de frutos, para saber se o quanto que eles estavam extraindo para vender era sustentável, basicamente isso. A gente também faz isso com os estoques de madeira, vou mostrar depois. Mas como que a gente ia quantificar a produção de frutos se na várzea, quase diariamente, principalmente na safra da andiroba, quando a maré enche, a água do rio entra na floresta, então fica uma floresta alagada, e desce trazendo toda a semente. Então, eles tiveram essa ideia, que a gente aplicou esse método, testou o método, aprimorou o método, que era cercar as árvores com redes de pesca. E deu bastante trabalho, obviamente. A gente cercou, fez uma amostra intensiva, em que a gente cercou 49 árvores, né, estratificada por tamanho também, e também nos tipos de floresta, que a andiroba ocorre em 3 dos 4 tipos de floresta identificados. E quinzenalmente a gente ia lá e pesava a produção viável, né? A gente separava as sementes viáveis das não viáveis. Paralelamente a isso, a gente fez uma amostra extensiva, para além do inventário, em que a gente plaqueou e coletou as informações, acho que mensalmente, de 507 árvores, também estratificadas por tipo de floresta e por classes de tamanho, onde a gente coletou todas as informações que a gente coletou para a amostra intensiva, menos pesar as sementes. Mais tarde, a gente faz um modelo matemático para extrapolar a produção da amostra intensiva para a amostra extensiva. Na amostra extensiva, a gente mensalmente observa a copa, conta a quantidade de frutos durante toda a safra e extrapola para a proporção da copa que a gente está vendo, né? Então, isso é mais ou menos o desenho amostral para a produção, a ecologia da andiroba. Então, aqui a gente montando a estrutura, aqui é uma árvore cercada, só para mostrar como ficou, isso é na terra preta. Aqui a gente separando as sementes de viável, não viável, para pesar, observando a copa, anotando. E aí esse trabalho na floresta, ele durou um total de 18 meses. A gente fazia um trabalho de assim, acordar 5h30 da manhã, sair antes do sol raiar. A gente ia para lugares de diferentes distâncias, mas muitas vezes a gente remava por horas até chegar no lugar que a gente ia começar a andar. O trabalho era feito em condições muito difíceis, muitas vezes, né? A gente trabalhava com a água na cintura, com a lama até o joelho, com nuvens de carapanã, que é um mosquito. E o que era muito impressionante era que, apesar de eles serem voluntários, eles tinham um interesse muito persistente pela pesquisa, né? Pelo processo de pesquisa, pelas informações que a gente estava coletando, e muitas vezes eles perguntavam, mas né, por que a gente precisa de uma amostra tão grande, por que a gente precisa coletar os dados com tanto detalhe e tudo mais, e com isso a gente foi observando também a necessidade de ter uma troca mais formal de conhecimento científico e tradicional, mais formal no sentido de que, para além do trabalho na floresta, a gente começou a fazer oficinas nos fins de semana. E, por outro lado, também eles têm um conhecimento assim riquíssimo sobre a área, eles se localizam em qualquer floresta, em qualquer lugar, eles sabem lugares que eu estaria completamente perdida depois de andar muito tempo, eles sabem exatamente o caminho de volta, mesmo sem trilha, conhecem todas as espécies, conhecem os processos ecológicos, então foi uma troca muito rica. Isso era cotidiano, tá, gente? Isso a gente já era acostumado a fazer, a gente começava a fazer o trabalho numa floresta, na hora que a gente ia voltar, a água estava cheia, a gente voltava quase nadando
que a gente trabalhando, fazendo, o seu Beraldo, talvez ele esteja nos assistindo aí, o Beraldo Valdir fazendo aí o pique eu que tirei a foto, no Baixio. Sempre a gente trabalhava com pé na lama também. Aqui na Terra Preta, que tinha árvores maiores, que a gente precisava medir acima da Sapopema. Eles falavam, não tem problema não. Aí eles faziam essa estrutura rapidinho e subiam para medir. Então, né, que ecólogos sozinhos que seriam capazes de fazer isso, né, sem a comunidade com todo esse conhecimento. E foi isso, né? Então a gente foi identificando, como eu já falei, a necessidade de conduzir um programa de treinamento. Então, deixa eu ver, eu tenho umas colas aqui, porque faz tanto tempo, eu trabalho com tantos detalhes que eu não lembro de tudo exatamente. Eu vou ler aqui alguns trechos. Essas sessões de treinamento começaram de forma não estruturada. Começamos com conversas abertas sobre o que estávamos fazendo e por quê. Por que estamos medindo todas essas árvores? Por que estamos quantificando a produção de frutos de andiroba? Que informações úteis obteremos com isso? O que é pesquisa, né? Tipo, discutindo o que é pesquisa, para que a pesquisa é útil, o que é um projeto de pesquisa, o que é uma amostra, o que é a importância do tamanho da amostra, como a precisão da coleta de dados determina a confiabilidade dos resultados e, consequentemente, o correto entendimento da realidade, como isso afetará o processo de tomada de decisões de acordo com as informações geradas. Em seguida, passamos a discutir o campo geral da ecologia florestal, com mais profundidade, discutir quais informações ecológicas são úteis para o planejamento do manejo sustentável, como, por exemplo, densidade de espécies por tipo de floresta, dinâmica populacional, crescimento, reprodução, estratégias de regeneração. E dessa forma podemos fazer uma ligação direta e clara entre o manejo florestal, no contexto da realidade local, com a nossa pesquisa ecológica que estava sendo conduzida. Como resultado indireto desses exercícios de treinamento, os monitores melhoraram fortemente o seu desempenho na coleta de dados, começaram a discutir pesquisa ecológica durante o trabalho de campo na floresta e a chamar a atenção uns dos outros para a precisão das medições. Além disso, o espírito colaborativo parecia ter se fortalecido ainda mais e eles desenvolveram uma espécie de identidade como pesquisadores locais da comunidade, adquirindo respeito cada vez maior da comunidade como um todo. E aí, como continuidade desse processo, os dados que foram sendo coletados na floresta foram sendo inseridos, né, no computador, digitalmente, em planilhas do Excel. A gente tinha planilhas enormes para as árvores, a gente coletou dados inventários para além da amostra de andiroba, para mais de 10 mil árvores que foram plaqueadas e coletadas informações durante todo esse processo. E então tinha planilhas de árvores, planilhas de palmeiras, as estimativas da andiroba, e a gente começou a trabalhar com eles a interpretação dos resultados, tá? Então, dessa planilha aqui que a gente está escrevendo na floresta, a gente entra aqui no computador e a gente tem essas bases de dados e a gente começou a trabalhar essas bases de dados juntos, nas oficinas. Também escrevi aqui uma cola, já estava escrito, eu só peguei para usar. Dando continuidade ao nosso programa de treinamento realizado com os monitores, uma vez que os dados coletados na floresta, após 18 meses de trabalho de campo, foram inseridos e organizados, fizemos algumas aulas de análise e interpretação dos resultados. Comecei projetando nossos conjuntos de dados em planilhas, Excel e PowerPoint, com todas as informações coletadas na floresta. Eles primeiro se familiarizaram com esses arquivos, o que significava cada entrada, o que cada coluna e linha representava. Em seguida, começamos a brincar com os dados, filtrando para a informação que queríamos avaliar. Por exemplo, por espécie, por tipo de floresta, pela família, né, da comunidade que detinha uma determinada posse. Então, por exemplo, vamos estimar quantas árvores de buriti existem por hectare no Baixio. Agora vamos extrapolar para a propriedade do Domingos, que é um dos monitores, e estimar o número total de árvores que a sua família possui.
Agora vamos calcular a quantidade de estoque de madeira comercial de virola por hectare na Terra Preta. E a gente pode extrapolar para a propriedade do André, outro monitor, e ver o estoque total de madeira de virola comercial que a sua família tem. Agora vamos ver o quanto eles estão extraindo e avaliar se é sustentável ou não. E aí eles avaliavam se é sustentável ou não, porque a gente falava, olha, nessa velocidade de quanto que está sendo tirado por ano, tem tantos anos de estoque. Ah, tem 40 anos de estoque, então eles falavam, não, está tranquilo, em 40 anos a floresta repõe. Agora, 3 anos de estoque, não, realmente está sendo tirado muito dessa espécie. Então, passamos tardes inteiras brincando com os dados. Fomos além e começamos a interpretar gráficos, construir tabelas, cenários de manejo, e eles sugeriram o que olhar e como, quais cenários poderíamos construir com os dados que fizessem sentido para a sua realidade. Eles assumiram a liderança na explicação uns para os outros, na discussão dos resultados, suas interpretações e implicações de manejo. Dessa forma, os monitores me ajudaram a preparar uma apresentação para a comunidade toda, de forma que os outros membros da comunidade que não estavam intimamente envolvidos com a pesquisa pudessem compreender. Tá, então, e aí eu vou começar a apresentar os resultados aqui. Então, assim, um mapa geral, eu vou apresentar em cada um, mas o mapa geral, a madeira, algumas espécies estavam sendo super exploradas, não era um uso totalmente sustentável, mas algumas espécies estavam sofrendo pressão, mesmo através do plano de manejo aprovados. Deu para ver o grande potencial de não madeireiro que tem nessa região, assim, um grande número em altas densidades de espécies como murumuru, buriti e outras espécies que têm de uso madeireiro e não madeireiro também, além da andiroba, virola, pracaxi. O açaí tinha um contraste muito grande da exploração entre palmito e fruto, contraste econômico e ecológico, e a andiroba também um contraste muito grande da sustentabilidade das sementes para madeira. Então, aqui, madeira rapidinho, a gente observou diferentes proporções de madeira, desculpa que tem inglês, enfim. Então, aqui cada tipo de floresta e um número total de volume de madeira comercial por hectare. Então, cada tipo de floresta tem um número diferente, um volume total diferente de estoque de madeira. Além disso, cada tipo de floresta tem também uma diversidade, então isso corrobora com a informação do mapeamento participativo, tem diferente composição, isso aqui é só para as espécies madeireiras, né? Então, por exemplo, o Igapó, dos 55 metros cúbicos por hectare, 46 é só virola. Então, no Igapó é quase só virola e algumas outras espécies, né? Tem açaí também, mas aqui é só as madeireiras. Então, a terra preta, das 115 metros cúbicos por hectare, é composta por uma variedade maior de espécies. Então, só para ter uma visão geral. Então, os padrões de exploração local, mesmo baseados na legislação, não consideram essa variação. E, na maioria dos casos, a exploração de madeira, não, né, principalmente das espécies mais comerciais, não estava muito sustentável. Então, aqui eu não vou também me ater a esse quadro, mas, basicamente, é uma projeção que a gente fez com eles, né, que eu fiz com os meninos, que dá alguns cenários, assim, né? Então, para estimar, dentro do plano de manejo aprovado pelo IBAMA, na época, quantos anos de estoque eles teriam para cada espécie, né? Então, alguns tinham 161, então estava tranquilo, né? 135, estava, né? Ou 24, ok. Mas alguns teriam 2, 3 anos de estoque, 6 anos de estoque, na intensidade que estava sendo explorado. Então, isso gerou algumas reflexões, né? Se a madeira deveria ser a principal fonte de renda, também de que a legislação por si só não é suficiente para garantir sustentabilidade, porque essas estavam dentro do plano de manejo, e o conhecimento gerado, né, com eles permitiu um planejamento mais cuidadoso. Em relação ao açaí, é uma espécie assim, de altíssima importância, né, historicamente, que tem uma grande produção, uma grande importância tanto de subsistência quanto comercial para fruto, e tinha a questão do palmito, que a partir dos anos 70 o mercado para palmito ficou muito agressivo, um mercado muito forte,
E hoje em dia esse quadro mudou, mas na época ainda existia muita exploração de palmito na região, com uma pressão de mercado, com todo um sistema socioeconômico derivado do aviamento, da borracha e tal. Então, aqui, do mapeamento participativo, mesma lógica, que é a densidade, o tipo de extração, né? Onde é só palmito, onde é na época, tá, gente? Isso mudou. Mas na época, onde era tirado só palmito, onde era tirado só para fruto e onde era tirado para palmito e fruto, e aqui o tipo de manejo. Esse mapa gerou muita discussão nas reuniões na comunidade. E aqui as densidades. Então, aqui o preto é para onde é pouco explorado e o cinza para muito explorado. Então, por tipo de floresta, a densidade era quase o dobro em regiões onde eram menos exploradas. Então, isso é um pouco do impacto da exploração do palmito. E aí a gente fez algumas análises econômicas bem simplificadas com os valores do açaí do palmito da época, que isso também mudou muito. O valor do açaí aumentou muito de lá para cá. E com os dados ecológicos de densidades por tipos de floresta, a gente fez algumas projeções bem simples econômicas. E o resultado foi muito impressionante. Assim. Isso também gerou muitas discussões em muitas reuniões da comunidade. Porque aqui, isso aqui, né, pouco explorado, que tem maior densidade, né, de palmito, o valor por hectare seria isso, sendo que as árvores de palmito ficam lá. E aqui, 70 por hectare, sendo que você tira as árvores, né? E isso já era muito observado na época, né? Isso mudou, mas na época, na região, porque existia eles estavam sentindo o impacto da exploração do palmito, porque por explorar o palmito, acabava que muitas famílias não tinham açaí para tomar muitos meses do ano, né? Diminuía a safra que duraria 8 meses, durava 2 meses para algumas famílias que já tinham vendido muito açaí para palmito. E também um impacto no ecossistema por causa dos peixes que se alimentam muito desse recurso, então prejudica os peixes, prejudica a mudança de caça e tudo mais. E por que, né, se tinha essa diferença toda? Então, na época, isso foi se revelando que tem um ciclo vicioso, existia um ciclo vicioso, porque por uma dinâmica de mercado que é herdada desde a época da borracha, em que né, se configurava nesse momento, eu estava trabalhando o atravessador, ele vendia os produtos da cidade, né, são comunidades relativamente remotas, então ele vendia os produtos da cidade, né, com marreteiro, por preços muito altos, né? E comprava os produtos florestais por preços baixíssimos. Então, para você ter uma ideia, na época, eles podem me corrigir, eles estão aqui, se eu estiver equivocado, mas na época eu acho que um palmito de primeira, que é uma árvore de palmito, era vendido por 70 centavos, o de segundo, de terceira, por 25 centavos. E isso gerava um sistema de dívida. Então, eles não podiam parar de tirar o palmito, porque o atravessador, né, falava, não, você não tem para... Né, ia vender os produtos, né, açúcar, café, roupa. Você não tem dinheiro para pagar? Paga depois, paga depois. Então, eles iam formando dívidas, né, acumulando dívidas, e quando eles falavam, não quero tirar meu palmito, não pode, você está me devendo, você tem que me vender seu palmito. Né? Bom, vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Em relação à Giroba, esse é o grupo de mulheres, né? A dona Maria Lúcia, que está nessa foto aqui, essa aqui, ela está me assistindo, eu estou super feliz, era a presidente do grupo de mulheres, esqueci como é que fala, líder, né, do grupo de mulheres, e eu vou apresentar os resultados ecológicos, né? Antes eu tinha feito um trabalho só sobre andiroba, só sobre a produção de óleo com as mulheres, mas eu vou apresentar aqui os resultados ecológicos. Aqui, primeiro, o mapa, né? Feito por eles, com as densidades e a distribuição. E aqui, rapidamente eu vou passar. Aqui a estimativa final, depois que isso já foi processado muito estatisticamente, um dos resultados do mestrado, mas é a média de produção por árvore, por tipo de floresta. E aqui, bom, em suma,
A estimativa da produção total da população sugere que, nos níveis atuais de colheita, a comunidade estava coletando 0,1%, bem menos de 1%, 0,1% da produção total, enquanto a exploração de madeira afetou os estoques, né, da espécie. O aumento das colheitas de semente dificilmente afetaria a persistência da população. Então, aqui é uma projeção de quanto que cada árvore produzia em cada tipo de floresta, a área de cada tipo de floresta, e uma extrapolação para o total de quanto de sementes viáveis que o território da comunidade produzia, que era quase que era 900 toneladas. Então, aqui foi o gráfico que eu fiz com eles para apresentar. Então, aqui a fatiazinha, né, de que estava sendo tirado. Então, dá para ver que é muito sustentável, né, que estava sendo tirado para a produção de óleo, né, que é como que as mulheres faziam e estavam vendendo. E a explicação, aqui a dona Maria Lúcia coletando as sementes no rio, né, justamente com esse ambiente fascinante da várzea. Quando a maré enche, ela esvazia com as sementes, e muito da coleta é feita de canoa no rio, não é nem debaixo das árvores. Então as mulheres saem na tardinha para coletar semente. E para cada 1.000 sementes de andiroba produzida, a comunidade coletava apenas uma. Na verdade, é menos do que isso. Para cada 1.200, 1.800, coleta apenas uma. Para quem tiver interesse, esse trabalho foi publicado assim, depois. E aqui, enfim, é só um gráfico para mostrar a quantidade de outras espécies não madeireiras que seguem uma lógica semelhante, né, à andiroba. Então, é o potencial de uso não madeireiro. Aqui o que está em roxo é palmeira. Então, a devolução dos resultados. A gente fez a devolução de resultados em várias etapas, né? Primeiro com os monitores, conforme eu expliquei, depois oficinas só com as lideranças, que a gente focou uma questão de palmito, madeira, oficinas só com grupos de mulheres, aqui a oficina com grupo de mulheres, que a gente falou bastante sobre andiroba, sobre os outros não madeireiros. A gente fez treinamentos de divulgação de resultados, isso numa etapa, a gente fez em várias etapas. Então, teve o primeiro ciclo de apresentações, né, com diferentes grupos e para a comunidade toda. Aí teve uma série de repercussões, e depois, no ano seguinte, a gente continuou esse processo. Então, aqui é das oficinas de treinamento para divulgação de resultados. Aqui o Paulo, um dos monitores que entrou depois, né, um ano depois, um ano e meio depois no grupo, explicando como é feito o inventário, o Carlos explicando sobre os mapeamentos participativos, o Leleco explicando o resultado da andiroba, o Cláudio explicando o impacto da exploração do palmito na densidade do açaí. Aqui, né, às vezes, outras pessoas da comunidade participavam desses ensaios, então isso virava também um espaço de debate, de discussão, e aqui eles explicando para a comunidade como um todo, que mais tarde também convidaram lideranças de outras comunidades para assistir. Então, assim, repercussões. Eu vou ler de novo, porque é um assunto complexo também que me emociona às vezes. O seguinte... Está acabando, tá, Bruna? A gente tem uns 10 minutinhos, né? Não, fica à vontade. Tá. No geral, os resultados apresentados geraram debates fortes sobre as estratégias atuais e futuras de uso dos recursos. O dilema açaí-palmito versus comercialização de frutos foi um dos temas mais fortes, mais quentes. Começaram a discutir o impacto que a atividade do palmito estava causando diretamente. Muitas famílias não tinham produção suficiente de frutos para comercialização e consumo. E, indiretamente, como eu falei, a questão da fauna, da pesca. Também debateram sobre as relações de poder com o atravessador. Ele está ficando cada vez mais rico, enquanto a gente está só aumentando nossas dívidas e destruindo nossas florestas.
A partir das análises de madeireiros, concluíram que só seguir a legislação não era suficiente para garantir a sustentabilidade e que naquele ritmo, não apenas seus filhos e netos careceriam desse recurso, mas eles não teriam estoques comerciais de madeira de algumas espécies dentro de alguns anos. Ficou claro que, se desejassem que a atividade madeireira fosse sustentada ao longo do tempo, deveriam diminuir substancialmente as intensidades de exploração e fazer um planejamento mais cuidadoso. Os resultados da Andiroba e de outros não madeireiros geraram uma reflexão sobre o quanto essas atividades são ecologicamente benignas e em comparação com as colheitas de madeira e palmito, e ficaram surpresas com a pequena proporção de sementes de Andiroba extraídas pela associação. Todas as informações apresentadas pareceram ter provocado neles uma vontade de avançar em direção ao padrão de usos sustentáveis, e eles tinham tantos pontos de discussão que um dia não foi suficiente para debater sobre esses padrões. Por isso, decidiram marcar uma reunião alguns dias depois para discutir quais ações deveriam ser tomadas. Então, isso foram as primeiras reuniões organizadas por eles, já não era mais por mim, né? Então, a gente fez as apresentações, várias apresentações, resultados e tal, então eles resolveram, eu só ia assistir essas reuniões. Então, eles discutiram, como eu falei aqui, os padrões atuais e tomaram medidas, né? Então, em relação ao palmito, eles discutiram que eles precisavam diminuir a exploração, mas tinha esse debate, como é que a gente vai diminuir a exploração se a gente deve o atravessador? Então, eles falaram, a gente precisa primeiro pagar as nossas dívidas com o atravessador. Mas como a gente pode fazer isso, né, se a gente vende o palmito com preços tão baixos e compramos produtos com preços tão altos, né? Então, não tinha matemática que permitisse isso. E aí eles falaram, vamos fazer uma reunião com o atravessador e pedir para aumentar o preço. E alguém argumentou, não tem como a gente fazer, ele não vai vir, a gente vai chamar ele para reunião, ele não vai vir. Aí alguém deu ideia, vamos fazer uma reunião surpresa com o atravessador. E aí, eu acho, não sabia, o atravessador ia passar depois de alguns dias lá e, para minha surpresa, eu não estava nessa reunião, né, estrategicamente. Essa reunião aconteceu e, no final do dia, seu João Gama, Codó, algumas pessoas vieram me contar, né, que o atravessador chegou e alguém falou, vem cá, rapidinho, que eu quero falar com você. Aí chegou lá atrás, no balcão de reunião que tinha atrás da igreja, estava todo mundo lá e falaram, não, a gente está te chamando aqui porque a gente quer ter uma conversa com você, porque a gente fez uma pesquisa e ficou claro que o uso que a gente está fazendo do palmito é insustentável, né? Até escrevi aqui, estamos chamando você aqui hoje porque fizemos uma pesquisa e descobrimos que o impacto da atividade do palmito é muito sério, e se continuarmos explorando o palmito nesse ritmo, vamos acabar não tendo nada. Além disso, essa atividade é ilegal, estamos dentro de uma reserva de desenvolvimento sustentável, e muito em breve os agentes do IBAMA vão estar aqui fiscalizando. Então, estamos aqui para avisar que vamos parar de fornecer o palmito. Aí ele falou, não, vocês não podem, vocês me devem de jeito nenhum e tal. Eles falaram, por isso que a gente está te chamando aqui, para você aumentar o preço. Acho que era na época de 70 centavos para R$1. E ele falou que não podia, que só ganhava 5%. Eles falaram, problema seu. Por esse preço a gente não vende mais. Então, uma semana depois, o atravessador estava pagando o preço que eles pediram. E em relação ao açaí, isso deve ter mudado muito já, com certeza eles podem contar, mas isso de lá para cá, as forças de mercado também mudaram. O açaí, eles concordaram sobre o quão estratégico seria aumentar a produção de açaí para a venda, pois isso reduziria a pressão sobre o palmito e a madeira e aumentaria a renda por meio de uma atividade de base sustentável. Para conseguir estimular as famílias a aumentar a produção, eles tiveram a ideia de aumentar o preço, eliminando um intermediário da cadeia de comercialização. Então, existem outros atravessadores que não são o do palmito, que compram de casa em casa a produção de açaí, que compravam, né, na época. E dali eles levam para uma geleira, que fica, acho que no Rio Amazonas, que é um barco que leva a produção para os portos das cidades grandes, como Macapá, Santana, Macapá e Belém. Então, eles resolveram se mobilizar para suprir diretamente a geleira e, com isso, aumentar o valor, né? E cortando um dos intermediários.
só que a comunidade sozinha não era capaz, não tinha produção suficiente para suprir uma geleira. Então, eles dividiram em duas comissões, uma para mobilizar comunidades vizinhas e outra para ir negociar com a geleira. Só nesse processo, durante esse processo, o atravessador de açaí, de frutos de açaí, aumentou em R$10 o preço que ele pagava pela saca. Em relação aos não madeireiros, eles decidiram organizar a produção e buscar mercados. Já vou até mudar aqui o slide, porque eu acho que já até passou. Tá. Em relação aos não madeireiros, decidiram organizar a produção e buscar mercados para uma variedade de produtos não madeireiros disponíveis nas suas florestas. Mas, ao contrário da madeira e do palmito e do açaí, os mercados de outros não madeireiros, como óleos de andiroba, óleos de uriti, murumuru, virola, ainda eram muito incipientes, consistiam em algumas poucas empresas cosméticas, farmacêuticas, que geralmente compram a produção de cooperativas, ao invés de cada família individualmente, como eles estavam tradicionalmente acostumados. Então, me perguntaram se o projeto poderia colocá-los em contato com algumas empresas. E aí, por coincidência, naqueles dias eu tinha recebido um rádio, né? Na época não tinha telefone, a gente se comunicava por rádio, e de que uma surpresa, uma coisa que nunca tinha acontecido, né? Na época a gente tinha 2 anos de projeto, de que o coordenador do projeto do consórcio, né, do Amazon, viria visitar a comunidade junto com representantes da União Europeia, que estava lá para avaliar os projetos financiados pela União Europeia. Viu um gringo, uma gringa lá, e uma pessoa importante lá. Eu falei, olha só, esse pessoal vai estar passando aqui daqui a uns dias, por que vocês não apresentam para eles e pedem essa ajuda, apresentam os argumentos? Eles acharam a ideia boa e se organizaram para isso. E aí, quando chegaram, né, e é muito engraçado isso, porque às vezes chega o pessoal de fora para apresentar, e quando o pessoal chegou de fora, essa foto aqui são do dia da apresentação, eles apresentaram, e eles fizeram esses cartazes e foram colocando de um em um. Aqui é o falecido Zec Dó, uma pessoa muito querida na comunidade, que se foi há uns anos atrás, e eu também escrevi aqui uma cola, porque foi muito linda a história que eles contaram. Então, quando eles chegaram, eles falaram, tá, senta aí, que a gente vai apresentar para vocês aqui um negócio. E eles começaram a exibir os pôsteres um por um, descrevendo sua história de ocupação, a história de ocupação da comunidade, incluindo a economia quando era baseada na borracha, em que estavam inseridos até os anos 50, a subsequente mudança para madeira e atividades de para madeira e palmito, né, impulsionadas por fortes forças de mercado, suas lutas para garantir a terra e a sua história de organização social, que também resultou na Reserva de Desenvolvimento Sustentável, da qual eles fazem parte. Nessa sequência, desenvolveram um raciocínio para relatar que nos momentos em que a economia era baseada em não madeireiros, como na época da borracha, que também vendia outras sementes florestais, os recursos florestais eram conservados e tinham abundância de frutas, madeira, caça e peixe. Enquanto, durante esses 40 anos da economia baseada na madeira e palmito, eles testemunharam um declínio drástico dos recursos florestais e hídricos, atestando que, muitas vezes, eles têm dificuldade de atender até às suas necessidades básicas de alimento. Eles indicaram que o projeto ajudou a perceber, então eles falaram que na época da borracha a gente vivia quase uma escravidão, mas a gente tinha muita abundância dos recursos. Então hoje a gente tem mais autonomia, mas a gente está precisando, né, de subsídio para fazer um uso mais sustentável, baseado, né, num impacto menor. Eles indicaram que o projeto os ajudou a perceber seus padrões atuais de uso de recursos e sugeriram que, se o projeto quiser cumprir com a sua meta de conservar as florestas e melhorar o bem-estar dos povos, das populações locais, eles deveriam ajudá-los a encontrar e estabelecer mercados para uma variedade de não madeireiros. Eles listaram Andiroba, Buriti, Cuba, Pracaxi, Taperebá, borracha e tal. Está acabando. E aí, a partir daí, quer ver? O projeto deu ajuda, foram algumas pessoas fazer algumas oficinas, mas a principal, o que aconteceu foi eles se articularam, mesmo antes do projeto, eles conseguiram alguém, representante de uma empresa chamada Beraca, que comprava as sementes e revendia para outras indústrias de cosméticos. Que mais? Esse aqui é o Oberaldo, acho que ele está assistindo a gente também.
Então, algumas mudanças, né? Então, o que mudou, eu vou ler aqui, está pequenininho esse trecho e já acabou aqui de ler. Após esses eventos, o projeto desenvolveu uma estratégia para apoiar as atividades comerciais não madeireiros. Principalmente, né, mas principalmente eles se articularam para isso. Como consequência, nesse mesmo ano, que na época acho que era 2007, 2008, a comunidade coletou e comercializou 1 tonelada de sementes de murumuru. Organizaram atividades coletivas, que eles chamaram de comissão do murumuru, porque tem que ir para a Terra Preta, então tem que ir um grupo, que eles coletavam juntos, quebravam as sementes juntos, era a comissão do murumuru, para a coleta de sementes da floresta. Em 2008, além do murumuru, eles comercializaram mais de 3 toneladas de sementes de virola, o cuba, e receberam oficinas da empresa de cosméticos, na época Beraca, para extração do óleo de buriti. A empresa também visitou a comunidade diversas vezes e ajudou a comunidade a obter a certificação da produção. Eles começaram a vender as sementes certificadas. Os membros da comunidade relataram uma redução drástica da colheita de palmito entre 2007 e 2008 e um aumento significativo da comercialização do fruto do açaí, que também resultou em aumento da renda. A gente também percebeu que alguns grupos marginalizados da comunidade, famílias que nunca iam em nenhuma reunião e que exploravam bastante palmito, passaram a participar ativamente da ação coletiva comunitária, das reuniões, das sementes e da pesquisa, inclusive. O interesse pelo processo da pesquisa também aumentou, e o nosso grupo de monitores cresceu de 8, já tinha crescido alguns, né, mas cresceu para 20, diversificou para incluir mulheres, meninas, líderes e tudo mais. Então, isso aqui eu já li, né? Então, redução do palmito, aumento da comercialização do açaí, produção organizada por não madeireiros, e algumas mudanças sociais, né? Que aí eu não sei, eles estão aí, eles podem falar depois da reunião. Enfim, aqui é o Murumuru, isso foi um ano depois do primeiro ciclo de apresentações, nas toneladas de Murumuru, da comissão de Murumuru, a virola, as sementes de cuúba. Detalhe, isso eu estou falando aqui, um ano depois, a repercussão. Hoje em dia eles vendem para a Natura, e aí eles podem falar aí as quantidades, porque eu não sei exatamente. Isso aqui, o dia que eles se reuniam para pesar, para entregar o produto. Aqui é uma foto da equipe que foi ampliada, diversificada, as meninas participando dos estudos ecológicos. Aqui uma foto mais terminada, ainda tem mais um pouquinho, mas das aulas de ecologia e manejo, que depois, mais tarde, foi publicada na capa de uma revista científica, Biotrópica, um paper que eu participei sobre pesquisa colaborativa, inclusão do conhecimento tradicional. Algumas reflexões. Então, primeiro que os objetivos iniciais era a gente, né, obter informações ecológicas para ajudar a melhorar o manejo. A gente não tinha métodos específicos para a pesquisa participativa, isso foi sendo desenvolvido a cada etapa, e a participação deles fez com que a gente pudesse, né, desenvolver essas formas de inclusão, de participação. A confiança foi aumentando, esses processos de aprendizado mútuo foram aumentando, e dentro da teoria de pesquisa participativa, o que a gente chama de repercussão catalítica é quando o projeto ele sai do seu escopo, ele ganha uma vida própria, né? Então, os comunitários eles tomaram propriedade, eles tomaram posse do projeto e usaram isso, né, de forma que fosse útil e legítimo para eles. E aí eu acho que é interessante, assim, ao invés de falar que a pesquisa mudou algumas questões da comunidade, acho que o mais importante é que a comunidade mudou a pesquisa, a comunidade transformou a pesquisa, a participação comunitária transformou a pesquisa e me transformou profundamente. Eu nunca fui a mesma pessoa depois desse trabalho, depois desses anos de convivência, de aprendizado com eles. Então, a gente pode falar um pouquinho isso na discussão, mas sobre o potencial e riqueza de envolver atores locais, né? E quais perspectivas a gente tem, né, de desenvolver. Hoje em dia a gente sabe, né, a gente está dando tanto valor à ciência, à pesquisa, mas que perspectivas a gente tem,
principalmente no âmbito de conservação e desenvolvimento, desenvolver pesquisas menos colonialistas, né, tecnocráticas e mais inclusivas, mais democráticas, porque a ciência tem muito a ganhar com essa participação local. Para terminar, eu vou ler alguns versos do Carlos, que é um dos nossos monitores, pesquisadores locais. Ele escreveu 2 livros, 40 páginas cada, de literatura de cordel, 2 volumes, contando toda a história do nosso trabalho. Eu vou ler só as primeiras e as últimas páginas. Tem uns minutinhos, Bruna? Claro, fica à vontade. Tá ótimo, então, obrigada. As palavras do Carlos. O nome do livro é Equipe em Rimas e Versos. Leitores, ficai atento para a história que eu vou contar dos pesquisadores de campo que na São João vieram trabalhar. Não só dos pesquisadores, mas lhes peço atenção, também dos monitores da comunidade São João. Tudo isso começou pelos dias 16. Atenção, amigos, vou relatar para vocês. As histórias são tantas, tudo não dá para relatar, mas peço para Deus do céu, com essas rimas, me ajudar. Amigos leitores, prestem muita atenção, começando com o mapeamento na comunidade São João. No primeiro mapeamento estava Marina Londres, junto com a comunidade São João e outras comunidades de longe. Todo mundo trabalhando com toda delicadeza, delimitando suas áreas, o mapa ficou uma beleza. Foi lá que Marina começou a falar que queria monitores para com ela trabalhar. Quando no domingo seguinte chegou em um barquinho, Marina Londres, Michel e o nosso amigo Marquinho. Foram logo entrando na igreja São João, dizendo que depois tinha uma reunião. Os monitores escolhidos, eles que se voluntarizaram. Logo o nome vou relatar. Sabemos, no outro dia, fomos todos trabalhar. Após a celebração, vinha a gente perguntar: quem será os monitores que com Marina vai trabalhar? Foi Carlos e Pipo, conhecido como Jairtinho, também Domingos, André, Codó e nosso amigo Manelzinho. Depois entrou Beraldo, entrou Paulo, entre outras pessoas que estão aqui. O primeiro inventário foi no terreno do Sr. Codó. Michel empurrava a canoa, que dele me dava dó. Fizemos o primeiro inventário no meio do Igapó. Foram árvores e palmeiras, e ficou de fora os cipós. Começamos a trabalhar, estava tudo normal. O Igapó estava seco, ficou ainda mais legal. No inventário seguinte começou a melhorar. Marquinho arrumou a mala e tinha que viajar. Logo, todo mundo ficou tirando o chapéu. Ficou Marina Londres e nosso amigo Michel. Depois da saída dele, começamos a trabalhar para as nossas pesquisas na comunidade melhorar. Fizemos o inventário no terreno do Sr. André. Começamos um pique em frente ao Igarapé. Tivemos que ir em uma grande canoa, uma distância bem longe. Pense uma remada boa. Mas bem cedo conseguimos terminar. Pela parte da tarde, Marina e Michel foram viajar. Logo no dia seguinte, aqui são as últimas páginas do segundo volume, para terminar. Logo no dia seguinte, eles todos, porque ele conta várias histórias, conta vários eventos que a gente viveu na floresta, que foi picado de escorpião, fala das reuniões, fala de um monte de coisa. Isso aqui no final. Logo no dia seguinte, eles todos foram embora. Tinham que visitar outras comunidades de fora. Agora, meus amigos, chegou a hora de parar. A história que eu sabia, acho que deu para relatar. Eu não sou nenhum poeta, nem também escritor. Os versos que tenho aqui dedico com carinho e muito amor. Não sou homem de guerra, e paz vamos querer. Desculpem, meus amigos, se não soube escrever. Agora chegou a hora de fazer os agradecimentos a todos que participaram desse grande acontecimento. Agradecer principalmente nosso Pai Celestial, que todo esse tempo o trabalho está sendo legal. Não poderia deixar de agradecer a comissão do Murumuru. Trabalham com esforço na comunidade do Jaburu. Agradecer também aos trabalhadores do Matapi. Que Deus abençoe, que não pare por aqui. Agora eu vou terminando, com toda a dedicação. Eu me chamo Carlos, sou monitor da São João. Estou terminando o final gentil. Que Deus abençoe todas as pessoas do Brasil. É bom ver gente falando e não ninguém calado. A todos que participaram, esse é meu muito obrigado. Então, em nome dessa comunidade linda, dessas pessoas maravilhosas, esse é o meu muito obrigado. E obrigada pelos
queridos da comunidade que estão me assistindo, que estão me deixando muito emocionada aqui. Estou com muita saudade. Eu acho que é isso, Bruna. Ai, gente, que lindo! Nossa, eu não conhecia essa parte final dos versos e rimas em cordel. Eu estou também super emocionada, porque realmente é um outro produto, né? E é muito poético, e ele conta toda a história do projeto, assim, esses detalhes que a gente não fica sabendo, né? Fantástico, nossa, eu sou muito fã. Eu vi, né, como você também falou, que tem alguns participantes aqui do projeto, né? O Beraldo, Dona Maria Lúcia, Odilei, né? Enfim, se João vocês... Gama. Eu não conheço todos, eu estou falando baseado aqui nos versos e no que você foi falando, eu fui capturando alguns nomes, mas se vocês quiserem, enfim, contar um pouco como é que está, como está sendo, né? Depois que o projeto, de certa forma, a Marina já não estava mais aí com vocês, vocês foram tomando a frente e tocando por conta própria, como é que está sendo hoje em dia? O que aconteceu? A gente fica super curioso e ter a oportunidade de ter vocês aqui assim, é muito bom. Quem dera que todos os projetos a gente conseguisse, né, ter esse resultado e ter as pessoas da comunidade como protagonistas também na geração de conhecimento. Sem dúvida, a participação de vocês é todo o diferencial da pesquisa da Marina, que eu admiro muito. Não precisem ficar tímidos. Tem alguém que gosta mais? Pode abrir o microfone, gente, pode abrir o microfone, falar. Seu João Gama, abre o microfone, fala um pouquinho, que eu estou com saudade. Fala aqui. Fala. Fala aí, tá falando. Tá. Vai. Ô, Marina, boa noite. Boa noite, seu João Gama. Eu estou emocionado. Estou emocionado de viver essa história que passou, viu? E agora a gente deixou para trás, né? Ficou para trás isso aí. Eu todo dia penso o que nós fizemos e que não existe hoje, né? Porque assim o pessoal se dispersaram de tudo aquilo que nós construímos e por isso eu não posso nem dizer como é que está, porque mas que não está mais nada daquilo que nós fizemos. E só resta a saudade, viu, daquele nosso trabalho. Só se você vir aqui com nós, aí a gente pode conversar de perto e dizer as coisas como estão ocorrendo, viu? Claro. Eu não posso contar a história assim, como é que está, mas não está mais, acabou o projeto, acabou tudo. Aí o pessoal abandonaram tudo e não está mais aquele sonho que nós tínhamos, não foi realizado. Não foi realizado. Mas nós estamos por aqui, graças a Deus, estamos vivendo. E a Ucuba, a semente da virola, é que está ainda, a gente toma, não é todos, mas porque hoje acontece que hoje o pessoal não tem aquela necessidade que tinha. Sim, viu? sim. A semente está passando no rio e o açaí que está na frente de tudo e a semente da virola. O murmuru também está dando muito dinheiro, mas o pessoal não quer empatar. Eu acho que é porque tem espinho. Mas estão produzindo pouco, mas estão aqui na comunidade. Não é muito, mas estão produzindo. A Ucuba esse ano está mais, até o ano passado deu muito a Ucuba e a gente
Eu adoeci, não pude mais trabalhar com a Maria Lúcia, mas ainda tá saindo semente. O que resta de todo aquele nosso trabalho, a madeira o pessoal já tiraram um bocado, ainda estão tirando, mas é isso que está acontecendo, viu? Mas valeu a pena aquele trabalho que fizemos, viu? Que bom, seu João. Na época tinha muita os meus ação. parabéns, Fala, pode falar. viu, Marina? Os meus parabéns pelo seu trabalho, e eu agradeço. E, viu, eu não estava esperando que você fosse transmitir isso para nós. Mas muito obrigado, viu, por essa apresentação, tá? Só vou aguardar você por aqui. Ah, muita saudade. Assim que der, eu volto. Eu agradeço, antes de passar para a próxima pergunta, eu agradeço muito. Eu entendo, né, que a gente trabalha, às vezes, com uma idealização que fosse, que os monitores continuassem trabalhando, mas as coisas não são assim. O projeto acaba, as coisas mudam, mas, né, fica uma memória, fica um aprendizado, e o fato de vocês estarem, né, trabalhando com o Murumuru, trabalhando com a Ukuúba, e o mercado, o valor da ceia aumentou muito, né? Então, tudo isso, a realidade também muda, né? Então, hoje não tem tanta necessidade de trabalhar tanto com o Murumuru, porque o açaí já supre, né? Então, e é isso, a vida é uma luta, a organização é uma luta, mas eu sei que vocês seguem trabalhando, se organizando, e é isso. Ideal não tem, né? Mas que bom, fico muito feliz que vocês estão vendo, isso me emociona muito, Tá bom. muita saudade, e se Deus quiser, quando essa pandemia passar, eu vou fazer uma visita por aí, para matar a saudade. Tá bom, então. Tá, nós vamos aguardar você vir, tá bom? Maravilha. Boa noite. Boa noite. Nossa, que bacana, né? Ouvir direto, né, da voz aí de quem participou e ter esse retorno do presente. Acho que é isso, né, Marina? A gente idealiza um formato, mas a coisa também ganha a própria dimensão, vai se redimensionando, né? Conforme também o açaí foi ganhando mercado, isso vai gerando também um outro contexto ali para a comunidade. E eu acho que, com certeza, esse aprendizado ele está em todos que participaram do projeto. E eu acho que o mais bonito, eu acho que até trazendo um pouco para os moradores que estão aqui participando, né, e que, enfim, ajudaram a construir esse projeto maravilhoso, que esse projeto de vocês é um exemplo, né, que a Marina e que eu também, como admiradora, levo para vários lugares que eu vou, em várias discussões que eu estou. Então, assim, vocês estão, né, em vários lugares, né? Esse exemplo desse projeto que vocês participaram, ele percorre o mundo, né? Muita gente já viu, já ouviu falar desse projeto, por mais que às vezes vocês nem saibam, mas muita gente já ouviu esse projeto, admira a força de vocês, a capacidade, né, de trazer coisas novas e que Marina nem esperava. Então, vocês com certeza são protagonistas, né? Vocês criaram esse projeto junto com a Marina, isso é muito legal. Eu acho que é um exemplo, por mais que talvez agora ele não esteja no melhor, no cenário, né, inicial, ele ainda serve como exemplo para inspirar outros projetos como esse pelo mundo. Muito legal. Eu não sei se Dona Maria Lúcia, outra pessoa também que participou, gostaria, enfim, de dar pelo menos um oi para a gente, mas também se estiver um pouco envergonhada, a gente entende. Né? Às vezes é difícil mesmo a gente ficar aqui na câmera. Aqui.
Olá, Marina. Boa noite. Boa noite, tudo bom, querida? Oi. Estou com o Que baby no saudade. colo. Marina, eu queria falar do teu trabalho, do trabalho que você fez na nossa comunidade, principalmente da visibilidade que você deu do nome da nossa comunidade, que expandiu muito, não só quanto ao município de Gurupá, quanto ao estado do Pará, mas está expandido em todo o Brasil, em outros países também. Então, eu só queria agradecer imensamente o teu trabalho, foi de muita valia, um trabalho de excelência, assim, de muita qualidade, deu de formar os nossos monitores que hoje nós temos. Se hoje o trabalho até não está 100% como iniciou, mas ele está seguindo. E é isso mais importante, porque a gente teve um começo, teve um início, e eles estão dando continuidade. Então, tem os monitores que continuam trabalhando, e agora cada um tem sua família, formando outras famílias e passando esse trabalho que está indo de geração em geração. Então, para você ver o quanto o teu trabalho foi importante, e eu tenho certeza que todo mundo lembra da Marina Londres e que estamos te aguardando por aqui também para fazer uma visitinha para a gente e ver o quanto as coisas mudaram, o quanto avançaram, a parte dos cursos, mas estão avançando. Isso que é o mais importante. O legado que você deixou para a gente e o que você levou daqui, do nosso Jaburu, com você e com todas as pessoas que veem e acompanham o teu trabalho. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço de coração. O trabalho foi vocês falam do meu trabalho, mas vocês que fizeram esse trabalho, né? Foi uma construção conjunta, e um trabalho também que eu levo assim no meu coração, assim com muito amor e com muita saudade sempre. Então eu agradeço, muita saudade, Dita. Obrigada pela fala. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Não sei se alguém mais quer abrir aqui o telefone, falar. Muitas pessoas aqui elogiaram a palestra da Marina, falar, né? Realmente é um trabalho assim que gera essa admiração, né? Desde a primeira vez que eu vi, eu curti muito. E, enfim, não sei se alguém mais quer falar. Se alguém quiser ainda falar mais alguma coisa, fica à vontade de abrir o microfone. Oi, Marina. Uma boa noite. Como é que você Boa vai por aí? noite. Está tudo bem? Eu estou bem. Estou com saudade muito. E quero agradecer tudo que você fez por nós, pela nossa comunidade. E não está correndo muito bem, mas o que a gente aprendeu foi muito, que você fez aqui, a gente aprendeu muito. E tem muitos que estão fazendo, muitos não estão, mas muitos estão. Então, quero agradecer muito a sua ajuda, o nosso grupo de mulher, só que o grupo de mulher não está também, está parado, mas a gente está vivo aqui, está com vontade de seguir à frente, em frente, mas a gente não sabe como, né? Mas eu espero que um dia você venha por aqui para dar uma força para a gente. Muito obrigada. Um abraço aí para todos vocês aí. Eu que agradeço, dona Maria Lúcia. Eu estou com muita saudade, você nem imagina. Estou muito feliz de ver vocês, saber que vocês estão bem, né? Nesse momento de pandemia, a gente fica tão preocupado, fico tão feliz que vocês conseguiram assistir a apresentação, que vocês assistiram. E, enfim, essa proximidade assim me dá muita esperança. E bom saber que as coisas continuam de alguma forma, né? Eu acho que só vocês estarem aí, vivendo do jeito de vocês, isso já é maravilhoso, né? Não tem que ter nenhuma cobrança, não. Mas eu tenho ouvido pela Nilza da Natura, que tem comprado as sementes, enfim, e é isso, né? A gente faz o que pode, nesses tempos de pandemia não dá para fazer muita reunião também, né?
mas eu fico muito feliz de saber que vocês estão bem. E assim que eu puder, eu vou visitar. Obrigada, obrigada. Se ninguém mais for falar, eu vou trazer aqui algumas questões que apareceram, né, ao longo da apresentação da Marina, algumas perguntinhas. Eu anotei aqui, eu não sei se o Beraldo quer falar, mas... Quer falar, Beraldo? Oi, Marina, boa noite. Boa noite. Saudade, viu? Nem me fale. Aquele nosso trabalho, né, que fazia lá no mato, lá. Saudade também dos amigos, né, que participavam junto com a gente, apesar que não estão todos ouvindo isso, assistindo a gente, né? Sim. Eu vou comunicar também para ele, né, essa tua reunião, esse teu trabalho maravilhoso que você fez por nós, pela comunidade, né? O que resta é só saudade. Ah, isso. Com certeza, com certeza. Eu lembro... Fala. Não sei se minhas fotos aí ficaram boas para você, né? Eu não aparecia muito porque era eu fotógrafo. O Beraldo é o fotógrafo. Todas aquelas fotos da reunião que eu apareço, ele que tirou. E ele era nosso monitor também. Enfim, tá ótimas as fotos, o Beraldo, maravilhosas. Correm mundo essas fotos. E, que eu falasse, falta saudade. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu fui aí, e o seu João Gama, que é esse que falou primeiro, né, que é uma liderança comunitária, ele falou, Marina, tem uma coisa que você vai deixar nesse trabalho. Eu pensei, né, será que né, conhecimento, sustentabilidade, ele fez um suspense, ele falou saudade. Eu falei, esquece tudo, essa saudade. Mas é verdade, porque foram laços muito fortes que foram criados, né? Foi muito companheirismo, foi muita parceria, foi muito aprendizado, né? De viver com vocês no dia a dia durante meses e anos. Então, assim, o aprendizado foi para muito além do ecológico, foi aprendizado sobre relações humanas mesmo, sobre trocas, enfim, aprendi muito além, né, do que a gente estava estudando. Mas é isso, gente. Obrigada pela participação aí. Obrigada, Beraldo. Saudade, gente. Se quiser, Bruna, fala. Obrigado, Marina. Então, obrigada, Beraldo. Obrigada a todos que participaram aqui. Muito bacana ouvir vocês. Então, aqui, Marina, eu vou trazer algumas questões, né, como eu disse, que foram colocadas aqui no chat. Então, para começar, eu acho que eu vou dividir em 2 blocos. O que você acha? Eu faço 2 perguntas agora e 3 depois, ou 3 agora e 2 depois? Pode ser? Não sei se eu vou memorizar, mas eu pergunto. Tá. Então, eu acho que, assim, na verdade, parte dessas perguntas, como elas foram surgindo ao longo da apresentação, então, imagino que ao longo da apresentação você já tenha respondido boa parte delas, assim. Então, acho que é mais só... alguma delas você vai só meio que amarrar, mas pelo que eu vi, assim, você contemplou na sua apresentação boa parte dessas perguntas. Então, a primeira e a segunda pergunta é do Luiz Zamit. A primeira é a seguinte: qual foi a estratégia para contar com a participação da comunidade? Participação voluntária ou o projeto contava com algum tipo de remuneração ou apoio para os participantes? Então, essa é uma pergunta, né? Qual foi a estratégia para contar com a participação da comunidade? E a segunda pergunta também dele é se foi feito algum estudo fitossociológico tradicional. Então, temos essas 2 perguntas. Tá, para responder essas 2, achei que você falava. Isso, depois eu faço as outras. Tá, não, em relação a... acho que eu já respondi essa primeira, né? Então, a participação da comunidade, ela aconteceu em várias esferas, né?
Então, a gente fazia constantemente reuniões, todo domingo, eu ficava lá mesa, todo domingo tinha culto, então, assim, já reunia por causa do culto. Então, era comum, depois da reunião, a gente conversar sobre algumas questões, atualizações da pesquisa e tudo mais, os mapeamentos participativos, enfim, o grupo de mulheres. Então, teve muitas esferas de participação. Mas, como os voluntários, eles trabalhavam diariamente com a gente, assim, cada vez que a gente ia para a floresta, a gente ia numa equipe de 4, e aí eu mais 3, né? Tinha um assistente de campo, no começo era o Michel, que estava no Cordel, depois o Valdir, que ficou comigo muito tempo, que a gente ia, era eu, o Valdir e mais uns 3 monitores, ou 2, dependendo do grau de dificuldade de trabalho que a gente ia fazer. E cada grupo, então, isso ia alternando, eles não trabalhavam um mês inteiro só com a gente, porque tinha um grupo, né? E cada grupo trabalhava mais ou menos uma semana, né? Alternava por semana, e como eles trabalhavam o dia inteiro com a gente e deixavam de fazer suas atividades de subsistência e de comercial, né? Que eles também vendem açaí, pescam e tudo mais, a gente fazia essa remuneração, né? O projeto tinha esse recurso e a gente pagava diárias para ele. Mas foi muito importante no começo não ter a remuneração. No começo eram cestas básicas, mas como realmente tinha um ritmo, uma intensidade de trabalho, a gente não pode não remunerá-los. Então, a gente deu um valor proporcional que foi acordado, que foi o que eles estariam ganhando nas atividades deles e tal. Então, era isso. A segunda pergunta, não foi feito um estudo fitossociológico tradicional. A gente estudou, a gente mediu 100% nos inventários, 100% das árvores acima de 10 centímetros das espécies. Então, todos os indivíduos daquela lista de espécies, né, localmente importantes, a gente fez um inventário de todos os indivíduos, 100% não quer dizer todas as espécies, os indivíduos daquelas espécies das 24 parcelas. E o estudo ecológico não dirá, mas o estudo fitossociológico, a gente estuda todas as espécies e relaciona elas, não. Mas enfim, não sei. É isso. As próximas perguntas que foi? Foi muita coisa, né, que muitas árvores. Só ficou de fora esse pode, brincando. Imagina fazer o estudo fitossociológico completo, né, dessa quantidade. Não, aí assim, o pessoal que faz fitossociológico, eu acho que faz uma área menor, talvez, não sei. Sim. Então, vamos lá. As próximas perguntas. A terceira pergunta é da Cristiane Carvalho. Marina, muitas comunidades se sentem abandonadas à própria sorte após o término das pesquisas. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que isso é um problema dos projetos que eles são muito de cima para baixo, né? Que eles chegam com a sua agenda, com suas diretrizes e tudo mais. Eu acho que é sempre uma questão, né? Os projetos, a partir dos anos, né, depois da Eco 92, que começou a ter muito financiamento, PPG-7, muitos desdobramentos e tal, teve muito projeto que foi um aprendizado, muito projeto que chegava, saía e nada mudava, né? Projetos para, sei lá, fazer uma usina de beneficiamento para semente, mas aí capacita todo mundo, quando vai embora não tem mercado. Eu estou estudando agora, trabalhando, né, no projeto de pós-doutorado, que é um projeto amplo, assim, que envolve 6 universidades, que a gente estuda as iniciativas promovendo transformações de direção à sustentabilidade na Amazônia. E a gente está vendo muito isso, que muitas das iniciativas que estão dando certo agora, elas aprenderam com os erros. Então, muitos projetos que chegaram, né, para implementar questões, melhorias, não deram certo, e aí depois, localmente, as comunidades começaram a se organizar para fazer suas próprias cooperativas, sua própria mini usina, fazer suas próprias conexões. E o que tem, assim, eu acho que abandonados à própria sorte, eu acho que isso é muito forte, porque, assim, aquele lugar não começou agora, aquele lugar tem história, tem muita luta, tem muita
iniciativas sendo desenvolvidas localmente, tem movimentos sociais, tem... Então, quando eu cheguei lá, já existia um grupo de mulheres produzindo andiroba, aquilo não foi inventado, então existe uma ilusão de que as coisas são inventadas pelo projeto que chega, quando chega lá tem muita coisa já acontecendo. O projeto, ele soma, adiciona, não, né? Eu acho que a questão é o grau de... o grau de envolvimento genuíno da comunidade como protagonista mesmo, né? Então, Legal. eu acho que foi respondi, né? Tinha mais alguma, não? Não, eu falei que ia dividir em 2, mas eu acho melhor ir fazendo aos poucos, porque acho que vai ficar melhor assim. Também você não esquecer, não sei se está tendo como anotar, a gente ainda está com tempo, eu acho que está tranquilo. Essa pergunta foi da Cristiane, obrigada, Cristiane. Obrigada, Marina. A próxima pergunta é da Cristina. Como manter a comunidade empolgada em continuar o trabalho no pós-pesquisa? Eu acho que foge do nosso controle, a gente tem que saber o nosso tamanho, entendeu? Foge do nosso controle, eu acho que é isso, é a questão da idealização, né? Aquela comunidade tem um ritmo, aquela comunidade tem uma lógica de trabalho, a gente não está chegando para mudar tudo, a gente está chegando para ajudar, para contribuir com algumas questões dentro desses objetivos, né, de conservação, esses financiamentos que estão vindo para ajudar na conservação, para ajudar na diminuição da pobreza, para ajudar... Porque, assim, a gente esbarra em estruturas que são para além da gente, né? Essas estruturas, isso depois desdobrou no meu doutorado, mas, assim, estruturas históricas, sociais, classistas, né? Que assim, o projeto ele não vem para mudar o mundo, o projeto vem para ajudar em algumas questões, né? Aí como manter a comunidade animada. Você tem um exemplo, a quantidade de oficinas que a gente fez, isso não é tão comum, a gente fez assim, dezenas de oficinas e tudo mais. Eu fui embora e deixei um projetor PowerPoint, sabe, pendrive, com tudo. Assim, eu não posso exigir deles que continuem, porque eles têm o ritmo de vida deles, eles vão usar da forma que for útil, quando for útil. Isso é um conceito nosso, que eles têm que ficar fazendo, não. Eles vão... É isso, hoje em dia eles estão vendendo semente para a Natura, e estão vendendo açaí, estão vivendo do jeito deles, né? Eu acho que assim, a pergunta não é como fazer a comunidade continuar animada, é tipo assim, precisa. O que a comunidade quer? O que a comunidade precisa? Eles vão fazer o que eles querem, o que eles precisam, né? Dentro da capacidade deles, são, né? Por exemplo, na comunidade São João do Jaburu, a dona Maria Lúcia falou, o grupo de mulheres, ela está aí ouvindo, o grupo de mulheres está meio parado, mas ainda tem, a gente ainda faz. Nessa comunidade, por exemplo, as casas elas são longe uma da outra. Para quem não tem uma rabeta, tem que remar 40 minutos para chegar na casa da vizinha. Então, assim, os trabalhos que são feitos em mutirão é isso. Isso vai variar do ritmo de vida, de atividades, de possibilidade de fazer reunião, né? Então, isso é isso, né? O que precisa, né? Para quem precisa, né? Obrigada, Marina. Obrigada, Cristina, pela pergunta. Agora, uma última pergunta que foi enviada aqui pelo chat, é do Luiz Amit também, que fez aquelas 2 primeiras. Ele pergunta o seguinte: após essa sua participação nesse e em outros projetos, como você enxerga a viabilidade do manejo sustentável da forma como ele vinha sendo feito e como ele é feito agora? Primeiro, assim, né, a gente estava fazendo um trabalho na época muito focado, tal, ecologia, sustentabilidade, mas assim, não vamos esquecer que essas comunidades são quem são as populações que estão protegendo as florestas. Você faz uma análise de paisagem, onde não tem reservas de desenvolvimento sustentável, projeto agroextrativista, as comunidades locais manejando, você tem madeireiro tirando tudo, você tem minerador, você tem garimpeiro, você tem soja expandindo. Então, assim, esse manejo sustentável é mais para eles, porque eles estão conservando a floresta para começo de conversa. Você vai lá, você vai tipo assim, é uma floresta lindíssima, conservada, sabe? Cheia de animais, de árvores
de todas as espécies, todos os tamanhos, nativas, assim, uma floresta belíssima, e qualquer análise espacial que vai ter ali é floresta, entendeu? Claro que vamos ver a biodiversidade. É floresta nativa, é floresta biodiversa, né? Então, assim, em termos de uso do solo, o mais sustentável é a floresta. Talvez, em segundo lugar, a agrofloresta. Depois, na agricultura orgânica, acabou, entendeu? Mas, assim, né, uma monocultura aí já não é mais floresta, já não tem mais biodiversidade, já não protege mais o solo, já não captura mais carbono, enfim. Então, eu acho que isso. Eu acho que eles fazem um uso... Nessa escala, eles estão protegendo a floresta, eles são os que estão ali nas últimas fronteiras, protegendo as florestas, e a questão da sustentabilidade é uma questão dos recursos que sofrem mais pressão, as espécies de madeira que sofrem mais pressão, né? É basicamente isso. E agora, nessa região, com o aumento do preço do açaí, nos lugares que tem mais densidade populacional, como o município de Abaetetuba, que é mais perto, né, de Belém e tudo mais, as propriedades são 4 hectares, então acaba sendo agrofloresta de açaí. Antes tinha sido monocultura de arroz, sabe? Já agrofloresta de açaí. Então, lá não, lá é florestas com aceizais, florestas naturais, nativas com aceizais. Então, eu acho que eles fazem o uso sustentável, sim. Legal, obrigada, Luiz, obrigada, Marina, mais uma vez. Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Nesse caso, pode abrir o microfone, ficar à vontade. Deixa eu ver se tem alguém aqui. O Luiz respondeu. Obrigado pelas respostas e parabéns mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigada, Luiz. Mais alguém para perguntar alguma coisa? Se não, eu gostaria de agradecer novamente a Marina, agradecer a presença de todos aqui, principalmente, né, os coautores desse trabalho maravilhoso. Eu vou passar aqui no chat o link, onde futuramente, acredito que por volta da semana que vem, esse vídeo com essa apresentação de hoje vai estar disponível no YouTube. Então, ele ainda não está, porque eu ainda vou precisar, né? A gente precisa fazer uma edição, e aí a gente disponibiliza nesse link aqui que eu passei no chat para vocês. Então, acredito que a partir da semana que vem ele vai estar disponível. Mas aí, Marina, eu envio para você, e aí vocês, né, tendo contato com o pessoal lá da comunidade, eu acho que é uma forma deles terem isso arquivado e poderem acessar quantas vezes quiserem. Ótimo. Eu agradeço muito, não sei se, enfim, você quer falar mais alguma coisa, mas estou muito feliz aqui com a tua presença. Não, eu que agradeço, Bruna, pelo convite. Fiquei muito feliz de você ter me convidado para participar desse ciclo de seminários. Então, é um prazer participar, poder contribuir. E é muito bom, né? Porque esse trabalho foi feito há bastante tempo. De vez em quando me pedem, né, para apresentar. Então, assim, às vezes eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que refrescar a memória, eu já não trabalho mais com isso, já mudei meu foco. Depois, né, muito por ter passado por isso, depois eu migrei para ciências humanas, né? Nem trabalho mais como engenheira florestal. E não, é isso, agradecer, né, pelo carinho, pelo convite, e foi uma oportunidade muito valiosa de ter o pessoal da comunidade aqui participando, né? Não todos, mas alguns aqui muito queridos. Então, para mim, isso foi muito valioso, muito especial. Fiquei emocionada e muito feliz de ver e poder ter eles aqui participando, né? Então, isso estava conversando antes de abrir a sala, né? Que, poxa, virtual, meio esquisito e tal, mas dá essas oportunidades de inclusão, né? O mundo fica menor e a gente consegue ter a participação de quem a gente não poderia, né? Por causa da distância. Então, muito bom mesmo. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a todos que participaram, agradeço pelas perguntas. Com certeza, acho que foi único, a primeira vez assim que eu vejo um trabalho, né,
que é apresentado, um dos participantes também, né, que coproduziram ali, chegam junto e trazem a contribuição também. Acho que foi mais uma coisa inesperada aí desse trabalho. Maravilha. Obrigada, Marina. Obrigada a todos. Então, eu vou encerrar a nossa gravação. E no dia... Daqui a 2 semanas, para lembrar, a gente vai ter um seminário, né? O nosso ciclo de seminários ocorre quinzenal. Então, a gente fez hoje dia 13, agora no dia 27 de maio, a gente tem mais um seminário, o penúltimo seminário do ciclo. Aí depois, geralmente, a gente fica algumas semanas, né, uma espécie de intervalo para começar o segundo semestre. Então, dia 27, eu vou divulgar em breve quem vai ser, né, o nosso ou a nossa palestrante, mas, enfim, fiquem atentos. Se quiserem saber mais sobre o nosso ciclo de seminários, vocês podem acessar o site do CSRio ou do Instituto Internacional do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, que é o IS-Rio. Lá vocês vão encontrar informações, né, detalhadas sobre o nosso seminário. Aqueles que preencheram a lista de presença, eu vou, provavelmente, né, na semana que vem, já enviar o certificado de participação para aqueles que solicitaram. E também vocês vão participar agora da nossa mail list, então vão ficar sabendo de primeira mão aí a divulgação dos próximos seminários. Obrigada, então, mais uma vez. Bom final de semana, né? Amanhã já é sexta-feira. E até dia 27, pessoal. Um grande abraço. Deixa eu só colocar aqui que pediram aqui no chat meu contato. Tá. Legal, legal. Obrigada, Núria. Tá. Aqui, gente, meu contato, marina.londres@gmail. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada a vocês. Saudade, gente. Obrigada.